Paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite, Deus nos convidou a estarmos aqui, junto de vós, porque é muito glorioso conhecer os irmãos, Nós que congregamos ali em Irecê, uma igreja, a Igreja de Deus no Brasil, Então, nós não somos um povo diferenciado de vós, nós somos o mesmo povo. Nós somos os mesmo povo que queremos entrar no céu. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente. Nós estamos para brincar de ser servos de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus. Irmãos, nós temos, aí no mundo tem um dizer, que as coisas acontecem por acaso, mas as coisas em nossa vida acontecem porque Deus permite. Porque Deus sabe o plano que tem em mim e o plano que tem em vós. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Irmãos, eu vou colocar aqui em poucas palavras aquilo que Deus colocou ao meu coração. Até um certo dia, eu já contei aqui aquilo que Deus fez. Alguém que ainda não ouviu, está para ouvir nesta noite. O que Deus fez na minha vida foi muito glorioso, maravilhoso. Por isso que hoje eu estou aqui de pé. Por isso que Deus fez essa obra linda na minha vida. Por isso que Deus colocou-me aqui, aleluia, me convidou para estar junto de vós. Mas eu quero contar em rápidas palavras aquilo que Deus colocou no meu coração. Estando eu 30 anos em São Paulo, ali passei por uma aflição muito grande, dentro da casa do Senhor. Estando eu trabalhando, veio me causar um acidente de trabalho. Mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. No ano de 2007, estava eu carregando, aleluia, ali numa empresa, um pallet com 7 cilindros de rotogravura, que pesava mais ou menos de 70 a 80 quilos, 7 cilindros. Aleluia, Deus, e fui subir uma rampa, mais ou menos de 0 a 10, essa rampa. E naquele exato momento que eu estava puxando, tinha um colega meu atrás, empurrando aquele pallet. Aleluia, Deus, e naquele momento, a minha coluna veio apartado as medulas embaixo, os ossos. E naquele exato momento, eu agarrei num pedestal que estava na minha frente e não aguentei mais. Ali naquele momento, meu corpo se desfaleceu, saiu. Os colegas já vieram, me pegaram, colocaram nos braços, levaram para, aleluia, Deus, para a enfermaria da empresa. Mas ali já não me aceitaram mais naquele dia. E naquele momento, irmãos, ali me levaram para o hospital, me levaram para o médico. O médico falou, ele ainda vai poder andar. Aleluia, Deus, mas naquele momento, aleluia, me colocaram numa ambulância. Aleluia, me levaram para a clínica. E ali o médico me aplicou uma injeção naquele momento. Aí eu me senti nas pernas, aleluia, eu falei, eu voltei a andar. Mas naquele momento não era nada disso, não era nada do que se imaginava. Voltei a cair novamente, aleluia, Deus, mas naquele momento, aleluia, se passaram 3 anos para poder acontecer essa cirurgia. Mas eu dou glória a Deus e dou graças a Deus, porque naquele momento, aleluia, foram 3 anos, 7 meses de cadeira de roda, andando de bengala e muleta, e andando no braço dos outros, aleluia, mas um momento em que o Senhor colocou alguém, aleluia, um médico, aleluia, na minha vida, e falou, nós vamos fazer a sua cirurgia, aleluia, e eu orando a Deus, e quantos apontavam para mim, dentro daquela casa de oração ali em São Paulo, e diziam, você não vai mais andar, você não vai mais ter vida, você não vai viver, você vai andar, aleluia, aleluia, pedindo para um e outro empurrar tua cadeira de roda. Mas eu glorifico e exalto ao nosso Deus, que no dia 24 de janeiro de 2011, aleluia, fui chamado para fazer aquela cirurgia, aleluia, fui buscar a palavra dias antes, e o Senhor falou em Salmo 23, aleluia, só 5 versículos, aleluia, eu estou contigo, aonde tu entrar eu entrarei contigo, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou colocar minha mão lá também, aleluia, Deus. E quando foi no dia 24 de janeiro, entrando no hospital às 4 da manhã, aleluia, Deus, aleluia, Jesus, aí fui me prontificar
prontificando. A enfermeira chegou, aleluia, e foi me prontificando, foi dando entrada nos papéis, aleluia, para fazer a internação. Quando fui ser internado era 6 horas da manhã, aleluia, Deus, e eu deitei naquela maca, ela me preparou, aleluia, aleluia, e me colocou num cantinho sozinho ali, aleluia, Deus, naquele hospital, e me deixou lá coberto com um lençol branco, aleluia, Jesus, glória a Deus nas alturas. E naquele exato momento veio um vento, aleluia, à minha volta e me circulou, aleluia. Eu falei, Deus é verdadeiro, Ele está comigo, Ele é poderoso, aleluia. Naquele momento eu senti a minha pressão todos 10 minutos, a cada 10 minutos que aquela enfermeira vinha e colocava o aparelho em mim, a minha pressão era 12/8, não saiu. Quando deu 8 horas da manhã, o neurocirurgião, eram 2, aleluia, Jesus, e eles me chamaram, disse, traz o rapaz para fazer essa cirurgia. Novamente veio um vento e me circulou, aleluia, e disse, aleluia, eu não disse para você na minha palavra que eu estarei contigo, aonde tu entrar eu entrarei contigo, aleluia, Deus. E naquele momento, ao entrar por aquelas portas, aleluia, as luzes subiam e baixavam, aleluia, Deus, aleluia. E o neurocirurgião, chamado por Dr. Antônio Barros Carreira, aleluia, Deus, e naquele momento, aleluia, ele disse, aplica anestesia, aleluia, no braço direito, oh Deus, aleluia, Jesus. E naquele momento, quando aplicou anestesia, eu me apaguei, aleluia, Jesus, e foram, aleluia, 6h30 de cirurgia, das 8 da manhã às 2 da tarde, estava eu ali naquele local, aleluia, Jesus. E quando passado, no outro dia, eu fui me acordar, aleluia, Deus, glória a Jesus. Quando eu acordei, que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? A enfermeira colocou a mão sobre o meu peito e disse, o senhor não pode levantar, aleluia, Jesus, glória a Deus nas alturas, glória a Jesus. Eu já me achei forte, o Senhor estava me fortalecendo, me dando força. O Espírito Santo que está aqui nesta noite, aleluia, me fortaleceu lá, aleluia. Eu estou aqui dando glória a Deus, glória a Jesus. E passaram dias depois, aleluia, Deus bendito, Senhor da glória, no momento em que 8 dias se passaram, aleluia, quando voltando para tirar a pontuação, aleluia, daquela cirurgia, oh Deus bendito, o sangue estava todo coagulado, aleluia, na minha coluna, nas minhas costas, aleluia. Ele foi, era 2 horas da tarde, uma quarta-feira, aí ele disse, ô Moacir, aleluia, porque uma coisa dessa vem acontecer com você, aleluia, das minhas cirurgias que fiz, nunca aconteceu isto, aleluia, mas você, a partir de hoje, eu vou cuidar de você, oh glória a Deus nas alturas. E naquele momento, aleluia, eu glorifiquei a Deus, porque o Senhor, quando põe alguém para estar do nosso lado, aleluia, nem mão, nem mal, nenhum, coisa alguma, aleluia, nem flecha, nem arma forjada nos preparará, aleluia, para a glória de Deus, ela não vem, aleluia, nos atingir, oh Deus bendito. E quando estávamos ali, naquele momento, ele disse, ô Moacir, não vai pegar nenhuma anestesia em você, aleluia. Ele tirou de 2 horas da tarde até 1 da manhã, aleluia, todo o sangue coagulado que estava na minha coluna, aleluia, Jesus. Passei mais 15 dias internado, oh Deus bendito. E naquele exato momento, aleluia, de 15 dias, ele falou, você só vai sair daí quando não tiver mais nada, aleluia, localizado neste lugar, aleluia, Deus. E quando passado, aleluia, vou contar rápidas palavras, vou abreviar, aleluia, Deus. E quando passado o momento, aleluia, de 3 anos, 7 meses, 10 dias, aleluia, eu caí novamente, vinha cair, eu falei, Senhor, tu não disse que estavas comigo, Senhor? Ele falou, e eu sou Deus que minto, aleluia, eu sou Deus para que minta, eu sou filho do homem para que minta, ou sou homem para que minta, aleluia. Ele disse, não sou filho do homem e nem homem para que minta, aleluia. Eu vou fazer de você, aleluia, o que eu fiz, aleluia, na vida de Jacó, aleluia, Deus. E naquele exato momento, aleluia, que estava, aleluia, trepidando pelas paredes, aleluia, Deus me pegou, aleluia, na madrugada, aleluia, me levou para o hospital novamente, aleluia. Quando eu cheguei lá, tinha um neurocirurgião, 3h30 da manhã, aleluia, Deus. E ele falou, você chegou num bom horário, porque aqui estou para te receber, aleluia. Eu falei, Deus está na minha frente, Deus é quem manda em tudo, aleluia. E naquele
exato momento ele já me encaminhou, aleluia, para os exames, aleluia, foi feito os exames. Quando eu cheguei de volta nele, ele falou: você já está internado, aleluia, vai lá no ortopedista, aleluia, que você está internado novamente, aleluia. O ortopedista falou: você vai ficar 30 dias aqui internado. Aquele ortopedista era loiro, aleluia. Aquele ortopedista saiu da sala e disse: toma conta desse moço, aleluia. Naquele exato momento, aquele ortopedista sumiu, desapareceu. Ah, Jesus Nazareno, Rei da Glória. E naquele momento, aleluia, toda a medicina perguntavam: cadê o ortopedista que lhe atendeu? Aleluia, estava uma assinatura, aleluia, glória a Deus, uma letra muito linda, aleluia, escrita. Ah, Deus bendito, na minha internação, glória a Jesus. E naquele exato momento, ele disse: você vai ficar 30 dias, aleluia. Mas o inverso daquilo, me deixaram 16 dias internado com uma bactéria chamada serrácea do lado esquerdo e outra do direito, aleluia. Estava do tamanho de um limão grande. Oh, Deus bendito, ali foram colocados dois, aleluia, dois do lado, um do lado, outro do outro, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus nas alturas, dois drenos, aleluia, Deus. E naquele momento, aleluia, fiquei 16 dias internado. No 16º dia, apareceu, aleluia, aquele homem novamente de cabelos brancos, grisalho, e assinou o papel e saiu e foi embora, aleluia, glória a Deus nas alturas. Quando chegou ali dentro da sala onde eu estava, aleluia, cadê o médico que te deu alta? Eu falei: passou por aqui e saiu, aleluia. Ninguém achou mais esse médico, ninguém viu mais esse médico, aleluia, Jesus, Rei da Glória. Ninguém viu mais ele, porque era o Filho de Deus, era Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, aleluia, Jesus. E quando Deus faz a operação, sai bem feita, aleluia. A partir daquele momento, eu fiquei mais um mês em casa. Quando eu voltei, aleluia, para a clínica onde estava o neurocirurgião que me atendeu naquele dia, ele estava chorando atrás da mesa, aleluia, Jesus. Por que o senhor está chorando? Eu perguntei para ele. Ele falou que de todos aqueles que passaram por ele, aleluia, que passaram na mão dele e que aquela bactéria serrácea, aleluia, nenhum daqueles escaparam, mas teve um que escapou, que está aqui contando a obra de Deus para vós, aleluia, Jesus, Rei da Glória. Ele falou: nunca vi isso acontecer, mas você foi o único que escapou, que aqui está dessa bactéria. Nenhum são 30 anos que eu tenho aleluia, Deus, que trabalho na medicina, mas dos 30 anos, nenhum daqueles que passaram na minha mão escapou, mas você foi o único, mocinho. Você foi o único que escapou, aleluia, está aqui o milagre de Deus para vós entender, porque a glória de Deus desce sobre este lugar, aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus tomará o coração de cada um nesta noite para a glória de Deus. E Deus me colocou, aleluia, Deus, porque o desejo do Senhor é bom. Quando você tem um desejo bom, aleluia, e tem aleluia, um amor bom no teu coração, Deus opera maravilha, aleluia. Estou ali servindo a Deus agora, graças a Deus, que Deus me colocou ali neste lugar, junto à serva de Deus, uma varoa valorosa que Deus me deu, aleluia, mulher valente, Jesus Nazareno, porque Deus, quando coloca, irmãos, alguém na nossa vida, é para lutar junto, do lado a lado, aleluia, é para lutar aleluia, junto, mão dada, aleluia. Olha, uma coisa Deus vai fazer, aleluia, na tua vida, aleluia, não pasme nem te espante, porque aquele que quer te ver pelas costas, aleluia, ele vai te ver pela frente, aleluia, e batendo palma e dizendo: você é uma vitoriosa, você é um vitorioso, porque Deus te ama, aleluia, Jesus, glória a Deus. E a obra de Deus não parou por aí, irmãos, a obra de Deus segue avante, aleluia. O desejo que estava no meu coração, hoje Deus está cumprindo, aleluia. Tinha eu o desejo muito grande de ser diácono, aleluia, e graças eu dou a Deus, porque Deus me deu esse privilégio. Hoje nós somos diácono, ali eu diácono e a esposa diaconisa ali na igreja de Deus. Eu dou graças a Deus por isso, por esta obra maravilhosa que Deus tem feito, né? E Deus seja sempre louvado. Não vou tomar o tempo dos irmãos.